Módulo 6. A língua brasileira de sinais. Libras. Primeira língua ou L1 para surdos. Objetivo do módulo: compreender a língua de sinais como primeira língua de pessoas surdas. Conteúdo: o que é língua? Metodologias de ensino de língua de sinais. Propostas de atividades. Recursos metodológicos para o ensino e aprendizagem de Libras como L1. Para ensinar um surdo ou ensinar uma língua, é importantíssimo compreender sobre métodos. Quais são os caminhos, as sequências, as ações que eu preciso utilizar para alcançar o objetivo de ensinar determinado conteúdo. E assim nós vamos traçando direções, caminhos, até chegar ao aprendizado efetivo. Esses mapas, que seriam os métodos, vão nos auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. Por isso, é importantíssimo nos perguntar: o que significa ensinar língua de sinais? Como ensina-se língua de sinais? O grande desafio é sempre construir uma metodologia que sustente bases culturais, ou melhor, bases culturais e linguísticas, e que estejam alinhadas com a lógica visual. Esses aspectos são fundamentais porque a língua também será um caminho de compreensão de aspectos culturais. Logo, é fundamental para esses alunos, além de aprender a ler e aprender a utilizar a língua de sinais, é aprender a ler as múltiplas realizações e as diferentes identidades surdas, e assim identificar investimentos criativos e as suas realizações. Então dá para perceber que ensinar uma língua, ele vai para além de ensinar palavras ou termos. Ele é algo muito mais aprofundado. E para nós falarmos de procedimentos metodológicos, temos que também recriar, dar forma e significado para esse educando surdo das suas relações linguísticas e culturais e suas zonas de contato entre ouvintes e surdos, sem negligenciar aspectos de negociação que são imprescindíveis para dar significado ao que nós estamos falando, segundo Basso, Strubel e Massucci, 2006. Então, elas querem mencionar que os surdos, eles têm relações com ambas as culturas, a ouvinte e a surda. E a gente não pode negligenciar essas relações. Nós, educadores, precisamos compreender essas relações para a construção de sentidos. Muitos surdos, eles têm contato tardio com a língua de sinais. E essas construções linguísticas vão estar muito relacionadas com esse contato linguístico e os contatos que eles têm desde quando nascem até chegarem à escola. E para ensinar uma língua a um determinado indivíduo, é necessário ser criativo também. Não dá para ficar só em ensinar, mostrar a palavra ou mostrar o sinal e mostrar a imagem e pronto, acabou. É necessário arte, técnica, vivências que nós vamos tendo no nosso dia a dia, vivência que para aprendizado de uma outra língua, vivências sobre a nossa relação com o aprendizado de língua. Essas relações, elas são fundamentais para nós conseguirmos estreitar sobre quem ensina, no caso eu, educadora, e o que eu ensino. Então, esses aspectos, eles são importantíssimos para dar compreensão ao que nós queremos ensinar.
O trabalho de ensinar uma língua sinalizada também, levando em consideração a criatividade, é pensar em situações motivadoras, é pensar em situações criativas, privilegiar interações, não aquelas interações mecânicas, copia ou decora um grupo de sinais e depois vem empreender um diálogo aqui, bem mecânico. Isso não é interação, isso é repetição. Então é importante pensar em ideias que vão fazer com que esses sujeitos eles opinem, eles pensem, eles reflitam sobre o que eles estão aprendendo, para que isso ganhe significado para ele, para que ele não faça repetição de sinais nos quais ele, em situações de vida cotidiana, ele não consiga entender por que ele aprendeu aquele sinal e em que momentos ele pode usar aquele sinal. Então, isso é fundamental no ensino da língua. Para isso, nós precisamos pensar em atividades que vão privilegiar essa criatividade, que vão privilegiar situações motivadoras. Então, que ações e que atividades é importante se pensar para criar metodologias ou para organizar metodologias que possam auxiliar o aprendizado pleno e efetivo de língua? Bem, segundo o quadro de 2000, é fundamental que nós pensemos em narração, em criação de histórias, contar, recontar, pensar em fatos reais da vida diária deles, fazer com que eles tragam essas vivências do cotidiano para dentro de sala de aula e que eles contem e recontem ali de repente um pode contar como foi o dia dele e aí os outros colegas têm que recontar essa história e a partir dessa história contar as suas experiências de vida, como foi seu dia. Então isso é uma possibilidade de atividade bem interessante. Quando as crianças são bem pequenas e chegam a nós em sala de aula, é fundamental que nós consigamos introduzir essas crianças no mundo das histórias, promover encontros, organizar debates, fazer situações variadas em assuntos variados, usando a língua de sinais para que eles tenham contato, vivenciem de que forma espontânea esses surdos conseguem se relacionar com a língua. Segundo Basso e Strubel, 2006, elas sugerem que seria interessante, de repente, levar surdos mais velhos, adultos, para que eles possam contar histórias, falar da associação de surdos, contar como foi a vida deles, contar experiências engraçadas da vida, estimular essas crianças, esses adolescentes surdos, para que eles possam ter esse contato de linguístico e cultural, que também faz com que eles construam identidades surdas, né? Que eles vão ver, de repente, que um surdo mais velho, ele é presidente da associação, ele já é professor, ou ele já tem uma formação superior, e daí eles podem criar aqueles espelhos linguísticos e sociais de pessoas surdas que conseguiram se desenvolver, apesar de utilizarem uma língua diferente. Para ele é muito comum todas as pessoas falarem, ele é o único limitado. Mas que na realidade, quando ele tem esses contatos, ele consegue perceber que ele não tem limite, não existe um limite em função da língua e que ele pode aprender mais sobre essa língua. É fundamental também, segundo as autoras, que, se possível, nesse momento de contação de histórias, de criação de enredos e de interações, isso tudo seja filmado, porque isso pode ser utilizado como mecanismo e como atividade para dias posteriores. Então, filmar em se tratando de uma língua visual espacial é muito interessante. Mostre depois, numa segunda situação ou várias outras situações, os vídeos dessas histórias. Por quê? Eles vão conseguir
explorar outros aspectos, como a utilização do espaço, das expressões, que são aspectos gramaticais. Como eles também vão conseguir captar outros detalhes relacionados à cultura, à identidade surda, a personagens, a épocas, a anos, a espaço, a história. Então você pode fazer uma exploração geral de tudo que está sendo dito, em que ano isso aconteceu, que momento da história isso aconteceu, como as pessoas se arrumavam, talvez eles possam comentar no vídeo, que dificuldades surdos tinham. E isso cria possibilidades de várias outras conversas e de vários outros momentos de compreensão das diferenças inerentes a esses sujeitos e das similaridades, porque eles são surdos, em faixa etárias diferentes, mas são surdos. Outras atividades que podem ser incluídas dentro de sala de aula é a produção de texto em língua de sinais, né? De repente pode pegar essa mesma história, pedir que os outros surdos recontem ela para contar alguns momentos e aí de repente fazer com que cada um conte uma parte da história, porque uma pessoa contando, geralmente ela acaba omitindo, esquecendo algum detalhe e os outros podem ir auxiliando na contagem novamente dessa mesma história. E aí eles podem lembrar de coisas que aconteceram no passado deles também e que é parecido com o que aquele surdo contou naquele momento de interação. E aí eles vão contar situações do cotidiano deles e das comunidades linguísticas que eles vivem hoje. Então isso é bem interessante para que eles possam se relacionar de uma forma mais própria e efetiva com a língua. Outro aspecto também é entender os aspectos, os parâmetros gramaticais. De repente, com a contação de história, o surdo pode utilizar de muitos desses parâmetros, como expressão corporal, facial, incorporação de personagem. E daí os surdos vão ver aquelas situações que no momento parecem ser bem engraçadas, mas que eles podem recontar aos seus colegas e até absorver conhecimento linguístico de uma forma mais expressiva, que a língua pede também, para que eles possam se comunicar. Outro aspecto sugerido pelas autoras é introduzir a escrita da língua brasileira de sinais. Então, essa forma escrita para manter registros escritos do que está sendo conversado dentro de sala de aula, para o que está sendo sido o tema daquela aula, né? Que além de ensino de língua, ela perpassa por outros aspectos como identidade, cultura, história e relações sociais que eles vão construindo. Outra possibilidade também é criar um momento semanal em que eles vão fazer um jornal sinalizado. Então, eles podem por exemplo, na quarta-feira é o dia do jornal sinalizado. Então, de segunda a terça-feira, na segunda e na terça-feira eles vão construir a pauta do jornal. Eles podem contar notícias reais ou fictícias, falar de futebol, de festa, de notícia, vender um produto, fazer uma propaganda, né, marketing, né, divulgar um evento. E aí cada um vai ter uma responsabilidade nesse jornal para gravar determinadas notícias ou determinadas temáticas, que vai ser gravada na quarta e exibida na sexta. Então é uma possibilidade deles se verem na câmera, verem as suas produções sinalizadas, observarem como os colegas se expressam também em língua de sinais, e isso faz com que eles, até para buscar as pautas do jornal, eles vão ter bastante momentos de interação com ambas as línguas, o português e a Libras. Então é um momento bem interessante. Dramatização teatral. Conto de fada, contos reais, histórias do cotidiano, tudo isso pode ser criado dentro dessas comunidades linguísticas para que os surdos eles possam contar histórias, fazer entrevista com pessoas ouvintes ou surdas, para falarem de assuntos variados
Então, esses assuntos podem ser utilizados dentro dessas entrevistas, dentro do jornal sinalizado também, para que eles possam criar essas relações importantes com a língua. Strubel e Basso mencionam novamente que, de repente, descrever locais da cidade, descrever as suas casas, os seus bairros, e fazer com que isso vire um grande jornal, uma grande atividade, com fotografias, pinturas, desenhos. Tem surdos que têm uma habilidade muito grande em fotografar, por conta até do aspecto visual, eles percebem muito bem as imagens, as relações de espaço, alguns desenham bem, e aí podem fazer artes para esses jornais, ou para revista, ou até mesmo para o próprio jornal, que você pode criar junto com os alunos. E, a partir disso, criar várias possibilidades linguísticas. Criar poesias, criar músicas, traduzir músicas com eles, para ter essa relação intercultural entre a língua portuguesa e a língua de sinais. Tem muitos surdos que gostam de música, de ouvintes, gostam de teatros. Por que não traduzir algumas obras, fazer com que eles encenem, eles apresentem? Então, são todas relações próprias e efetivas com a língua. Então, quando nós conseguimos criar o que Strubel 2000 menciona, que é uma videoteca, que seria uma biblioteca de vídeos dentro de sala de aula, isso pode se tornar disponível como um acervo, tanto para aqueles alunos como para outros alunos surdos. E aí, quando eu consigo fazer vídeos ou textos escritos na escrita da língua brasileira de sinais, isso vira um material rico, tanto para entretenimento como para brincadeira, para a diversão desses sujeitos, assim como para aprendizado de disciplinas de língua portuguesa, de Libras, de língua brasileira de sinais, de história, de geografia. É só conseguir construir as relações que vão aparecer dentro dos textos a partir dos contextos. Então, todos esses aspectos são fundamentais. E essas são só algumas das possibilidades de atividades. Existem várias outras que podem ser elaboradas. Um lembrete importante que é necessário mencionar é que o processo de aprendizagem, mesmo que com brincadeiras, atividades, filmagens, ele vai requerer deles exposição, atitude, e isso pode gerar ansiedade. Então, motivá-los, brincar, fazer com que aquele momento também seja um momento sério de ensino, mas também relaxado, no sentido deles poderem conversar, criar, errar, acertar, até que eles consigam construir junto com você, professor, algumas atividades e algumas relações linguísticas. Por isso, encoraje eles, crie situações, dê oportunidade de eles começarem a pensar no que vai ser feito no próximo dia, né? Como eles podem começar a empreender comunicações linguísticas, tudo isso é fundamental. Segundo Brown, 1994, ele cita 5 aspectos. O primeiro deles é devotar tempo para vocabulário, mas não a aula toda. Pense em algum momento que você vai ensinar alguns vocabulários que podem ser contextualizados, esse já é o segundo aspecto, dentro de atividades que você elaborar. Utilize também dicionários bilíngue, o Capovilla, outros dicionários virtuais disponíveis na internet, para que eles possam ver alguns sinais. Geralmente por eles serem bilíngues, eles conseguem ter acesso às duas línguas. Esse é o aspecto 3. O aspecto 4, encoraje eles ao desenvolvimento de estratégias do uso desses vocabulários, né? Você pode apresentar os vocabulários e pensar numa atividade X e eles repensarem isso e trazerem uma outra atividade. Então, relabore a atividade junto com eles e pense de que maneira isso pode ser reorganizado para a construção de uma atividade no final do dia. E o aspecto 5 é desenvolver momentos de ensino não planejado de vocabulário. Você vai ter no aspecto 1, na sugestão 1, um vocabulário específico, um vocabulário contextualizado, planejado.
E aí depois faça um momento não planejado também para que eles possam trazer várias outras possibilidades de uso de outros vocabulários e até uma oportunidade de você aprender sinais que eles conhecem. É muito interessante também. A partir dessas atividades, ou para inserir essas atividades, sempre produza livros didáticos com gravuras, mapas, fotos, filmes, objetos. Então, tenha sempre o seu material didático inicial para a produção desses outros materiais dessa biblioteca. Então, pensar nesses materiais vai auxiliar você a produzir outras possibilidades de recursos, de temas chamadores, de interações linguísticas. Então, tudo isso é fundamental. No início do módulo, eu apresentei para vocês o tema, né, o título do módulo, e também tinha uma imagem de um filme, e seu nome é Jonas. Então, esse filme ele também é muito interessante sobre essas interações e sobre esse ensino de língua. Então, por isso, a atividade de fórum desse módulo é vocês assistirem esse filme, que está disponível no YouTube, e vocês vão comentar sobre a importância da língua de sinais e metodologias para o ensino dessa língua. Eu vou deixar aqui para vocês o link, para vocês poderem assistir na internet mesmo esse filme, e depois comentarem no fórum. Obrigada pela atenção e espero vocês para o nosso encontro virtual para debatermos um pouco mais sobre o assunto. E seguem as referências.